Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho, calma, na aflição, consolo, na angústia, paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a alegria da salvação. A alegria completa. Amém. Essa certeza da salvação, essa alegria completa é o que nós queremos pedir a Deus hoje e sempre, como dom do seu Espírito Santo, como força que Ele derrama dentro dos nossos corações. Ontem nós celebramos a festa da evangelização de Maria, a festa da anunciação do Senhor, Maria que recebeu a boa notícia do verbo que se fazia carne dentro do seu ventre, e nós vimos como ela repetia no externo aquilo que começava a acontecer dentro dela. Quando um ser humano está dentro do ventre da sua mãe, ele começa a aprender a linguagem, né? A linguagem da oralidade, que vem por meio de escuta e de fala. E certamente ali a gente já começa a se preparar, né, com o nosso aparelho auditivo para escutar, o nosso aparelho fonador já começa de algum modo escutando, sentindo vontade de reproduzir. E nós vimos ontem, né, contemplávamos como em Maria se dava uma coisa que era justamente também o contrário, porque era ela que agora, com esse filho que era a palavra de Deus feita carne no seu ventre, ela começava a reproduzir externamente aquilo que era possível ouvir que acontecia dentro dela, uma espécie de ultrassonografia que só a fé nos faz capazes. E é interessante notar que esse mistério da encarnação que nós celebramos ontem, uma vez no ano celebramos essa festa, essa solenidade daquilo que aconteceu em Nazaré, e que todos os dias a igreja repete. Por 3 vezes no dia a igreja faz a memória da anunciação do Senhor. Às 6 horas da manhã, a igreja é convidada a recitar o Ângelus ao meio-dia, e às 6 horas da tarde. Portanto, cotidianamente a gente faz a lembrança desse mistério da encarnação de Jesus. Isso na piedade popular. Mas sem falar que na celebração da Eucaristia, toda a missa, não é? O padre faz aquela mistura de água com vinho, não é? Antes de apresentar os dons ao Senhor, que pelo mistério dessa água e desse vinho possamos participar da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. Pois bem, a festa de ontem é essa festa desse mistério do início da nossa salvação, né, na encarnação de Jesus, que Deus, o divino, se humaniza para que o humano se divinize. E quando é que eu e você temos acesso a isso? Quando nós recebemos a graça do nosso batismo. É derramado em nosso coração esse dom, essa semente da divinização humana. Hoje nós vamos ouvir no texto do Evangelho, né, que Jesus vai para o outro lado, lá do Jordão, onde João batizava. Portanto, Jesus vai para o lugar do batismo. Uma vez por ano, não é, a gente renova as promessas do batismo, mas todos os dias a gente deve voltar ao lugar do batismo, porque de fato voltar ao lugar do batismo, para mim, para você, não é ir até o Rio Jordão, é chegar de junto da cruz de Cristo. Daqui a 8 dias nós vamos celebrar a Sexta-feira da Paixão, o padre vai desvelar a cruz, né? E a gente vai ver o Cristo crucificado, que nas nossas igrejas, em muitas das nossas igrejas, nessa semana temos o crucifixo coberto. Se não está, nós estamos lá olhando a imagem do crucificado e vemos aquela chaga aberta no seu lado, o lugar onde varou o soldado com a sua lança, e daquele lugar aberto jorrou sangue e água. São símbolos do batismo, símbolo da Eucaristia, símbolos do batismo e da Eucaristia, a água e o sangue que jorra do lado aberto de Cristo. Portanto, nós, para voltarmos ao lugar do nosso batismo, o que é que a gente faz? A gente contempla o Cristo crucificado, porque dali jorrou esse manancial de água. Então a gente não precisa apenas esperar uma vez por ano
não é para fazer a memória desse nosso batismo. A gente pode fazer diariamente, contemplando o Cristo crucificado. Mas ao menos uma vez na semana, a sexta-feira para nós, é sempre um dia na semana de fazer especificamente essa memória da contemplação do Cristo crucificado. E fazemos desse dia um dia de abstinência, um dia penitencial. Toda semana, a sexta-feira tem essa característica penitencial. E aí a penitência é uma forma de atuar em nós o batismo, porque o batismo é sacramento da nossa conversão. É o sacramento da nossa transformação. Conversão significa transformação. Nós fomos transformados no nosso batismo, porque a nossa humanidade agora se abriu a essa possibilidade de acolher a divindade. Jesus se fez como nós para nos tornar como Ele. Deus se fez um de nós para que o ser humano possa se divinizar. Ou seja, aquilo que aconteceu na encarnação foi a descida de Deus. Por isso ontem, a gente, na hora de dizer que Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, a gente ficou de joelhos, genuflectiu, fez uma genuflexão para lembrar essa descida do Verbo entre nós. Mas o Verbo não desceu pura e simplesmente para descer, desceu para nos elevar. Portanto, o outro aspecto do mistério da encarnação é a ascensão de Jesus. E na ascensão de Jesus é a humanidade que é elevada e colocada à direita de Deus. Quando a gente diz que crê que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele vai vir para julgar vivos e mortos, falar nisso é falar da humanidade que está colocada à direita de Deus. Na missa o padre diz corações ao alto. Nós dizemos, nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus não simplesmente porque eu aqui agora estou mentalmente ligado, não é pela força do meu pensamento. Não, é pelo sacramento. Agora Jesus está sentado à direita de Deus. E esse Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É a humanidade que está ali colocada à direita de Deus. Então, cada vez que a gente contempla esse mistério da encarnação de Jesus, a gente precisa lembrar desse outro momento, que é esse momento dessa elevação da humanidade até Deus. Nós estamos celebrando a 5ª semana do tempo da Quaresma. E nessa semana do tempo da Quaresma, a 5ª, acontece, para aqueles que estão se preparando para o batismo, os catecúmenos, o 3º escrutínio. É o 3º momento em que o candidato é examinado. E o que é que significa esse ser examinado? Nós já ouvimos dizer muito bem, que, como diz a carta aos Hebreus, é essa palavra de Deus que nos examina, entra no nosso coração e nos revela aquelas partes mais recônditas do nosso coração, ali onde pode ter as mais diversas escuridões, mas também nos revela a luz que está presente dentro de nós. E é também esse escrutínio um convite para que nós examinemos as Escrituras, para que nós estudemos as Escrituras, para que nós compreendamos as Escrituras. Portanto, essa semana, essa 3ª semana de escrutínios, é uma semana para pedir a compreensão da Sagrada Escritura, compreender a Escritura na lógica de Jesus, no estilo de Jesus, na forma de Jesus. E vemos que muitos desencontros entre Jesus e as autoridades do seu tempo, os judeus, ali entendamos judeus, não é dar a culpa a todos os judeus pela morte de Jesus, mas judeus aqui significam as autoridades judaicas, porque Jesus era judeu, Maria, que nós celebramos ontem no mistério da encarnação do Verbo, era uma judia, portanto é o povo de Israel, o povo fiel de Israel, Pedro, Paulo, André, todos os outros discípulos, Maria Madalena, toda essa gente eram judeus, todos eles, não é? Então não se trata disso. Esses judeus aqui, como nos apresenta o Evangelho de João, são esses judeus que rivalizavam com Jesus, essas autoridades, não é? Então esse desencontro dessas autoridades com Jesus na forma de compreender as Escrituras. Portanto, é uma semana onde a gente quer pedir a Deus essa graça da ciência, esse dom do Espírito Santo que dá o dom da ciência, o dom da inteligência, para a gente entrar nas Escrituras e ler as Escrituras por dentro, na medida em que a gente é lido também pelas Sagradas Escrituras. Então esse 3º escrutínio, nessa 5ª semana do tempo da Quaresma, nos ajuda a pensar nisso. E aí, Jesus mostra para as autoridades de Israel uma coisa que é muito interessante, é que a Escritura traz uma promessa, essa promessa da divinização dos seres humanos.
Nós hoje já estamos lendo na liturgia o capítulo 10 de João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. O capítulo 10 é um capítulo muito lindo, é o capítulo onde Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas, que nós vamos ler na quarta semana do tempo da Páscoa. É o capítulo 10 onde Jesus diz que ele é a porta. Ontem, quando nós contemplávamos a Anunciação, a gente contemplava Maria como essa porta aberta para o que o céu entre. E Jesus é a porta aberta no céu para que a terra entre. Então esse mistério de Maria que se abriu para que Jesus entrasse e ele toma a humanidade de Maria e levando ao céu, é a porta que se abre para que o céu, a terra entre. Ele leva a humanidade que ele recebeu de Maria e faz entrar e sentar-se à direita de Deus. Então nesse capítulo 10 nós temos todas essas coisas belas. Mas aqui nesse capítulo 10 nós também vemos um momento de tensão muito grande. Jesus está ali no pátio do templo, não é? E ali ele disse que ele tinha muitas ovelhas que não estavam ali naquele recinto, não é? Que muitas ovelhas que não estavam ali partilhando daquela compreensão religiosa que tinha os judeus naquele tempo. E quando Jesus fala de todas essas coisas, aqui o capítulo 10, 31 em diante, diz que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Você lembra que essa semana a gente começou lendo aquela história daquela mulher flagrada em adultério, eles queriam saber se deveriam apedrejar aquela mulher ou não. Jesus disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Todos foram embora. Agora Jesus, não é como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Jesus ali agora está diante deles com todo o ódio que eles tinham, com a raiva que eles tinham daquele estilo, aquele modo de Jesus, e eles agarram nas pedras para apedrejar Jesus. Aqui a gente nota uma coisa, nessas pedras nas mãos deles é o sinal daquilo que está dentro do coração deles. Era um coração de pedra o coração deles. Não é? Deus diz pelo profeta Ezequiel ao seu povo: eu arrancarei do peito de vocês o coração de pedra, no lugar eu vou colocar um coração de carne. Ali agora vemos cristalizada, simbolizada nas pedras que eles carregam nas mãos, o próprio coração deles. Então Jesus, diante dessa intolerância deles, diante dessa violência dele, o que é que Jesus faz? Dá no pé, corre, enfrenta. Jesus então busca desarmá-los. E desarmá-los por meio da palavra. A palavra é algo tão frágil e ao mesmo tempo tão potente. Então você e eu, diante da intolerância que o mundo muitas vezes pode manifestar, a gente é chamado a fazer uma confrontação, mas uma confrontação por meio da palavra. A gente não deve permitir que a violência pura e simplesmente venha contra nós. Jesus questiona, Jesus pergunta, Jesus interroga, e aí Jesus diz: por ordem do Pai eu mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas quereis apedrejar-me? Aqui, né, a fina ironia de Jesus, não é? Só fez o bem, por que agora vocês querem me apedrejar? Pelo bem que eu fiz. Então Jesus chama-os a atenção para que eles possam ver que o que estão fazendo é realmente algo muito equivocado. Essa é uma graça hoje que a gente deveria pedir a Jesus, não é? Numa sexta-feira, recordando a morte violenta dele na cruz, que a gente não simplesmente deixe a violência passar, mas que a gente seja capaz de questionar. Pode ser que os nossos questionamentos se revelem frágeis diante de quem tem um dedo no gatilho, mas pode ser que essa palavra possa tocar na consciência, e tocando na consciência transforme uma atitude. Vimos como naquela cena de Jesus com aquela mulher ali, cada um deles, Jesus diz: quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e aquela palavra foi profunda e tocou na dureza do coração deles e os desarmou, e eles foram saindo um a um. Sabemos como terminará essa história de Jesus, mas de todas as formas, aqueles que são capazes de usar a palavra para questionar a violência, esses permanecem. A força dessa palavra continua presente na história. Então os judeus, ouvindo aquelas palavras de Jesus, responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo?
Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acrediteis nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Vemos aqui agora essa compreensão que Jesus tem das Escrituras, é a compreensão que eles têm das Escrituras, como Jesus entra na profundidade da palavra, para que a gente possa acreditar realmente na força dessa palavra. A Escritura já prometia, já dizia isso. Não é que quem ouvia essa palavra seria chamado de deuses. Então, eu aqui estou lembrando a cada um e a cada um de nós, não é, esse dom e essa graça que o batismo operou em nós, o dom da nossa filiação. Voltarmos à cruz de Jesus como lugar que dá origem ao nosso batismo, onde jorra aquela água e aquele sangue que nos reconfiguram. O batismo significa transformação. Nosso ser que é transformado, não é, a partir do dom que Jesus nos faz. Aí diz em São João que eles outra vez procuravam prender Jesus, mas Jesus escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Minha amiga, meu amigo, de amanhã a 8 dias, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. Interessante, foi falar nisso, entrou aqui uma afilhada minha, Fabiana, né? Está aqui entrando, eu sou padrinho de batismo, eu batizei Fabiana, não é? E eu me lembro que eu levei para Fabiana no dia do batismo um retrato de uma cruz que eu tinha encontrado em uma igreja da Alemanha. Era uma cruz colocada no chão, como sendo uma cruz que alguém vai carregando nas costas, e naquela cruz está vazada um Cristo. Não tem uma imagem de Cristo crucificado, mas a cruz é vazada e tem a imagem do crucificado preso naquela cruz. E é isso que acontece no nosso batismo, né? Nós somos configurados com Cristo, refigurados. Eu deixei essa fotografia no dia do batismo de Fabiana. Deus te abençoe, Fabiana. Me lembro que no dia do teu batismo eu deixei essa fotografia desta igreja que eu visitei em Karlsruhe, lá na Alemanha, e deixei como recordação do teu batismo. Não sei se isso está aí contigo, ou se perdeu, né? Às vezes muda de um lado para o outro e perde certas coisas. Mas então, Jesus foi para esse lugar do batismo, onde João batizava, e eu disse a vocês que nós nos aproximamos da cruz. Eu queria dar uma sugestão para você, para no próximo sábado, de sábado a 8, que é o dia em que a gente renova a promessa do batismo. Com essas questões da pandemia, nem todo mundo vai poder estar na igreja, talvez você participe de uma celebração que vai ser transmitida online, e eu gostaria que você preparasse o ambiente da sua casa, né, como uma vela que você vai acender naquela noite do sábado, mas que você, por exemplo, você tem foto do seu batismo, naquele dia, coloca ali junto com aquela vela, toma cuidado para depois a cera da vela não sair sujando as fotografias e as coisas, né, mas coloca ali, quem são as fotos de batismo que você tem, do seu batismo, batismo de filho, de alguém que você foi padrinho ou madrinha, faz um memorial do batismo, seu e de pessoas que você ama. Existe uma fotografia do batistério da igreja onde você foi batizada, coloca ali naquele lugar, ou uma foto da igreja onde você foi batizado. No ano passado teve muito aquela coisa, né, na Vigília Pascal, cada um mandar retrato seu para a igreja da sua paróquia, estava lá aqueles retratos todos dentro da igreja vazia, mas cheia de retrato, lembrando que você estava lá. E o que eu queria propor para você é que você trouxesse essas fotos do seu batismo, da igreja onde você foi batizada, do batistério onde você foi batizado, e põe ali na sua casa, diante dos seus olhos. Os italianos têm um ditado que eles dizem assim: lontano dall'occhi, lontano dal cuore. Aquilo que está longe dos olhos fica longe também do coração. Mas se fica perto dos olhos, com certeza vai ficar perto do coração, vai animar o coração. Então vai preparando aí para a próxima semana, para o Sábado Santo, essas fotografias, essas recordações. Quando eu estive na Alemanha, não é, acompanhando a comunidade portuguesa, eu descobri que os portugueses têm uma chamada Cédula de Identidade Cristã. É um livretinho, como uma carteira de trabalho nossa, onde está ali dentro a data do nascimento, mas o dia que foi batizado, o dia que faz a primeira comunhão, o dia que faz a profissão de fé, o dia que faz a crisma, porque os portugueses têm uma chamada profissão de fé, aquilo que antigamente nós chamávamos de comunhão solene,
que é antes da crisma, um dia em que você fazia uma solene profissão de fé. Então está tudo aquilo ali anotado na carteirinha deles depois quando se casam. Então se você tem isso, né, tem essa tradição que tem em Portugal, põe essa cédula do batismo ali nesse lugar, nesse espaço que você vai criar como memorial do batismo. Há uma vela acesa, mas ao mesmo tempo também a imagem do Cristo crucificado naquele lugar, para que você lembrar que é naquela cruz de Cristo que você foi batizado. Aquele lugar aberto do peito de Cristo é aquele lugar onde a gente foi enfiado, é o lugar onde a gente, como acontece, não é? Com as plantinhas que a gente faz enxerto, né? Aquele buraco aberto pela lança é o lugar onde nós fomos enxertados na vida de Cristo, e o seu sangue passa para nós, essa transfusão de sangue, essa transfusão de água do batismo que nós recebemos. Portanto, esses dois símbolos que você vai preparar ali para aquele dia do Sábado Santo, uma vela, a cruz de Cristo, os dois símbolos lembrando a origem batismal desse lugar. E hoje, ainda contemplando a própria imagem de Cristo, nós vamos fazer como Jesus, que foi para aquele lugar do Jordão. Estamos nós indo para o pé da cruz, porque foi dali que jorrou a nossa salvação. Para os judeus, no Jordão era o lugar do batismo. A nossa salvação provém da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, agora nós queremos espiritualmente entrar diante da tua cruz, ficar diante dela e pedir a graça de aprender a amar a tua cruz, aprender a contemplar o mistério da nossa salvação e a acolher a bênção da nossa salvação, que nos foi dada com o nosso batismo. Que a gente aprenda a amar-te crucificado, para também nos aproximar dos crucificados deste mundo, com atos de generosidade, de amor, que a gente possa ajudar cada pessoa a recuperar a sua dignidade de filha e de filho de Deus. Que a gente não queira voltar à condição de um Adão que se desviou. Que a gente não queira rebaixar o preço da nossa salvação. Que a gente não se exponha no mercado de fé, no mercado de entrega da nossa liberdade, da nossa condição de filho de Deus. Que a gente não queira ver jogado no chão, arrastado por terra, a dignidade do nosso corpo e a dignidade da nossa alma. Porque ela tem um preço. Porque ela tem um preço do teu sangue. O preço da nossa salvação é grande. Não fomos resgatados nem por prata nem por ouro, como diz o apóstolo Pedro, mas pelo teu preciosíssimo sangue. Eis que lá na cruz tu estás, Jesus, triste só, sem luz nem calor, abandonado por todos nós, implorando sempre amor. Se eu a cruz amar, o que vou encontrar? Oh, não encontrarei a dor, mas somente Deus amor. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós vamos postar aqui no nosso IGTV este vídeo que nós acabamos de fazer. Curta esse vídeo, divulgue esse vídeo, ajude pessoas a se prepararem para a Páscoa enviando esse vídeo. Esse vídeo também vai ser postado no nosso canal Boa Notícia, o canal que nós temos no YouTube, onde meditamos também a Palavra de Deus. Você já está inscrito nesse canal? Se não está inscrito, inscreva-se. Estimule outras pessoas a se inscreverem nesse canal. Se você nos segue aqui nesse nosso perfil do Instagram, muito obrigado. Se não está ainda acompanhando, faz isso agora, que só vai nos dar grande alegria. Uma abençoada sexta-feira para você. E a Fabiana que está aqui nos pedindo a bênção. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, hoje e sempre.